Fala, comunidade da Piaggio, Alan Hatch aqui falando, e hoje com uma super videoaula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre gestão de stakeholders, tá? Ou partes interessadas aí, né? A tradução, stakeholders, parte interessada. Para quem participou do nosso workshop de comunicação com os stakeholders, viu um breve overview, nós trouxemos uma ferramenta ali já preenchida, que é o mapa de stakeholders. Já estava preenchida ali e a partir disso o pessoal gerou um plano de comunicação, né? Então teve muita informação sobre o que tem que ser reportado, para quem que tem que ser reportado. E nessa videoaula a gente vai focar então em toda a parte de gestão para a gente conseguir construir esse mapa de stakeholders e depois o nosso plano de comunicação, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, a gente entender o que é um stakeholder e por que é importante a gente fazer a gestão desse stakeholder, tá? Então, sempre lembre, stakeholder, a tradução da palavra é parte interessada. São pessoas ou organizações que estejam envolvidos nos projetos ou cujos interesses possam ser afetados de forma direta ou indireta, positiva ou negativa por um projeto ou pelo resultado desse projeto. Então, tomem muito cuidado com isso, porque quando as organizações, os times, fazem a gestão de stakeholder, que raramente isso acontece, mas quando eles fazem, eles deixam muito de lado as pessoas ou organizações que podem ser impactadas pelo resultado do seu projeto. O que quer dizer isso? Eu não tenho que me preocupar somente com o dia a dia do meu projeto, quem que pode influenciar no dia a dia, quem que está esperando alguma comunicação desse meu projeto, um status report, enfim, uma informação qualquer, mas eu também tenho que tomar cuidado com uma parte que pode ser afetada pelo resultado daquilo. Será que o resultado do meu projeto vai surgir um impacto positivo ou negativo em uma determinada pessoa, uma determinada organização, uma determinada comunidade, né? Dando um exemplo prático, assim, que não tem a ver com software, mas acontece muito. Se você vai construir uma usina, por exemplo, uma usina hidrelétrica, onde você tem que fazer ali um projeto gigantesco, milionário, enfim, e tem toda essa parte de gestão de stakeholders, mas onde você vai construir a sua usina, você tem ali uma área muito grande que é ocupada por uma comunidade indígena, por exemplo. E aí você se preocupa ali com tudo, questão do projeto, faz as partes interessadas, mas esquece de verificar que após a usina começar a produzir energia em si, ela vai impactar uma área indígena. Então, se você não tomar cuidado com isso, isso é só um exemplo, tá? Mas a gente poderia tomar isso para qualquer tipo de projeto. Se você não tomar cuidado com isso, você pode ser processado, você pode ter outros problemas, enfim, muito mais graves do que até só um processo. E isso é muito importante para você estar sempre gerenciando, sempre de olho, tá? Então, tomem cuidado muito com isso. Eu trouxe aqui algumas referências da nossa aula de hoje. Então, um artigo que eu escrevi no Medium sobre gestão de stakeholders, muito focado para gestão de serviço, tá? Junto com esse livro do Design de Serviços, tá? Design Thinking de Serviços, que a gente vai utilizar uma ferramenta que é muito utilizada no design de serviços para fazer a gestão de stakeholders, tá? Livros também de gerenciamento de stakeholders e gerenciamento de comunicação em projetos, 2 livros da FGV que eu gosto muito. Então, e são baratíssimos para você, consegue comprar em sebo, consegue pegar e-book, muito barato, tá? Aconselho a leitura, também é pequenininho o livro. Esse aqui já é mais robusto, já é muito, uma bíblia, mas eu gosto bastante. E para quem tiver mais interesse, ver um passo a passo ali de como utilizar isso dentro de serviços, tem o meu artigo no Medium, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Nós vamos utilizar algumas ferramentas e construir a gestão de stakeholder do nosso projeto e o plano de comunicação com esses stakeholders, tá? Para isso, a gente vai utilizar esse mapa de stakeholders e nós vamos avançar, nós vamos dar um plus nesse mapa e vamos fazer o que a gente chama de Value Network Mapping. Então, aqui no título até que deixei, nós vamos fazer
o mapa de stakeholders e o Value Network Mapping, tá? Por que é importante, então, a gente fazer essa gestão? De novo, pessoal, quando você é agilista, não importa se você é um Scrum Master, não importa se você é um PO, principalmente se você for um desses dois papéis, é super importante que você faça a gestão de stakeholders, tá? Quando a gente está num cenário em que o PO é o nosso cliente, o Scrum Master, ele pega muitas vezes para fazer essa gestão, para fazer essa comunicação, tá? Ele acaba assumindo dessas atividades também. Quando a gente já está, por exemplo, construindo um produto dentro da nossa empresa, em que o PO faz parte do nosso time, né? O PO é um cara parceiro que está ali junto do time. Eu estou dando exemplo de PO aqui porque é mais fácil o pessoal fazer a simulação com o Scrum, mas, de novo, não importa o método, o framework que você usa, tá? Vou falar muito sobre Scrum porque é mais fácil para vocês que estão mais acostumados com esses papéis. Então, se você é um PO e você está dentro da sua empresa, o PO ali junto com o time, o PO pega e faz muito desse papel da gestão, até porque ele faz a comunicação com as partes interessadas, tá? Então, vejam para qual contexto você está inserido e para qual contexto faz sentido para você. Se você é um PO, se você é um Scrum Master, se você é um gerente, se você é um coordenador, se você é um desenvolvedor, porque, de novo, esse aqui é uma ferramenta que ela foi tirada de uma prática de serviços, né? E a gente está fazendo uma adaptação dela aqui, que também é totalmente plausível para um cenário de times de desenvolvimento. Tá? Então, você, Scrum Master, você consegue pegar isso aqui e fazer uma gestão de como está o seu trabalho para com o time, para com a sua organização. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como vocês vão fazer isso, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse mapa de stakeholders, pessoal, nessa ferramenta? Nós temos aqui no centro o time, um pouquinho mais acima, esse círculo maiorzinho aqui, os stakeholders diretos ou envolvidos no nosso projeto, nosso produto, e mais acima ainda, aqui num círculo maior ainda, os stakeholders indiretos, que são aqueles que podem influenciar, mas não é no dia a dia do nosso projeto, tá? Então, time, stakeholders direto, eles têm ação direta, eles podem chegar amanhã e ter alguma decisão e pode impactar dentro do nosso projeto, dentro do nosso produto. E os stakeholders indiretos, a gente tem que mapear eles, mas não é sempre, não é com frequência que eles têm algum impacto, têm alguma influência dentro do projeto, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem uma breve descrição. O que a gente tem? Primeiro passo, a gente precisa listar quais são os stakeholders do nosso produto, do nosso projeto. Como que a gente faz essa listagem, pessoal? Muito à base de pesquisa. Então, eu sou um Scrum Master, eu sou um PO, quero saber quais são os stakeholders que eu preciso gerenciar. Faça pesquisas, tá? Faça entrevistas. Dentro da sua organização, converse com as pessoas para verificar quais são as partes interessadas, quem que você precisa tomar cuidado para fazer uma boa gestão, para fazer uma boa comunicação. Né? Dados históricos de projetos que vocês já possam ter feitos dentro da sua companhia ou para o seu cliente, e aí alguém já participou desse projeto, converse com essa pessoa para listar os stakeholders, tá? E isso aqui é uma ferramenta viva, tá, pessoal? Não é um negócio que você vai fazer uma vez e vai morrer, você vai cravar isso em pedra e ela vai ficar para sempre assim. Não. Você tem que revisitar isso a todo momento, tá? Para ver se alguma coisa mudou ou não, se você tem que mudar o seu plano de comunicação também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vou trazer, como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui alguns post-its, tá? Eu estou utilizando aqui a ferramenta do Miro. Eu vou pegar alguns post-its e jogar aqui na parte de time. Então eu vou mostrar, vou aqui listar quais são os papéis em si, as minhas partes interessadas dentro do meu time. Né? E, de novo, estou fazendo analogia ao framework Scrum, porque é mais fácil para vocês entenderem, já temos papéis definidos dentro do framework, acho que fica mais fácil para a didática, tá? Então, por exemplo, no meu time, o que eu tenho num time, dentro de um time de desenvolvimento? Eu tenho um papel super importante aqui, que é o papel do PO, né, o Product Owner. Outro papel que eu tenho aqui, eu tenho o Scrum Master, né, outro papel aí bem conhecido do framework. O que mais que eu tenho dentro de um time? Eu tenho os desenvolvedores, né? Então tem aqui os devs.
E aqui eu poderia colocar qualquer tipo de papel de pessoa que esteja dentro do time, né? Um UX, um tester, né? Um QA, enfim, qualquer tipo de pessoa de papel que exista dentro do seu time, você pode colocar aqui dentro. Tá? Eu não vou colocar aqui agora porque não quero preencher muita coisa, é mais uma forma didática. E aí, quando vocês forem fazer no dia a dia de vocês, vocês podem estar preenchendo com mais informações, tá bom? Beleza. Stakeholders diretos ou envolvidos são aqueles que podem impactar o dia a dia do nosso time, o dia a dia do projeto de forma direta, de forma frequente, tá? Então, quem geralmente é um stakeholder direto, falando de novo desenvolvimento de software? O PM, Product Manager, é um cara, né, um papel que pode impactar diretamente no dia a dia aqui do time de desenvolvimento. Isso se você, na sua organização, você tem esse papel do PM. Tá? Se não faz sentido na sua organização ter isso, você nem lista aqui. Mas eu vou fazer a analogia que vocês tenham aí esse papel, tá bom? PM, para quem não conhece, a gente falou muito na nossa live sobre Product Discovery. E aí eu vou deixar o link na descrição e um cardzinho aqui para vocês estarem assistindo a nossa live e entender mais um pouco desse papel, tá bom? Outro stakeholder direto que pode influenciar diretamente o nosso projeto, pessoal. Podem ser stakeholders, né? Pessoas, organizações, papéis, setores, né? Então, por exemplo, um setor que pode influenciar muito é o setor de RH, tá? A gente sabe aí, tanto positivo quanto negativamente. Todos eles, positivo ou negativamente. Tá? Outro setor aqui que pode influenciar o dia a dia, o setor de marketing, né, com estratégias de marketing. Também muito conversando aqui com o PM. E aí, o legal é que quando eu vou listando esses stakeholders, a gente já pode colocar eles mais próximos uns aqui dos outros, para verificar depois, colocar as relações que tem entre eles, tá? E aí a gente montar lá o que eu disse do Value Network Map. Então eu já vou deixar aqui o PM perto do PO, tá? O setor de RH aqui, posso deixar aqui no meio, porque ele vai fazer conexão com muita gente. Setor de marketing aqui também perto do PM, perto do PO, que eles podem se conversar e trocar valores, tá? E a gente vai fazer isso já já. Então, aqui eu posso colocar, enfim, qualquer setor, departamento X, né, departamento Y, eu vou listando, simplesmente vou listando os stakeholders aqui de novo, baseado em pesquisas, né, em entrevistas, em dados históricos de projetos já feitos pela companhia ou já feitos para algum cliente, tá bom? O que mais que a gente tem aqui, ó? Agora, a gente vai fazer os stakeholders indiretos, são aqueles que não estão no dia a dia, não influenciam no dia a dia do nosso projeto, mas eles podem sim vir a tomar alguma ação, de novo, positiva ou negativa, que vai influenciar o nosso projeto, o nosso produto. Tá? Quem que é um stakeholder indireto? Uma pessoa muito importante é o CEO da empresa, né? O dono da empresa. Por quê? O CEO, dependendo do que ele tomar de decisão estratégica da empresa, pode mudar totalmente o que é feito dentro do projeto, dentro do produto. Tá? Então, ele não está no dia a dia do time, né? Então não é envolvido diretamente, mas ele pode influenciar esse projeto. Tá? E aí, percebam que o CEO, ele pode ser até, dependendo do tamanho da sua organização, dependendo de como o CEO trabalha, ele pode sim ser um stakeholder direto. Então, isso aqui vai ficar mudando, dependendo do seu contexto, ele é um indireto, dependendo de um outro contexto, ele é um direto. Se você é uma startup, sei lá, 2, 3 pessoas, às vezes o CEO é o cara que próprio coda, então ele é o dev também, né? Então ele está dentro do time. Então vejam que isso aqui é totalmente flexível, tá? Eu vou colocar o CEO aqui como stakeholder indireto, beleza? O que mais a gente tem aqui de stakeholder indireto, pessoal? E que é muito importante, que muitos projetos aí, muitas pessoas que
fazem essa gestão, quando fazem, né, negligenciam são os órgãos reguladores, tá? Ou órgãos públicos. Tá? Vou até colocar aqui diferente, órgãos públicos, tá? O que eu quero dizer com isso? Dependendo do tipo de mercado que você atua, dependendo, enfim, do ramo de negócio, pode ser que a prefeitura, estou dando um exemplo aqui, ela influencie indiretamente no seu produto, no seu projeto. Como que ela pode influenciar isso? Mudando alguma legislação municipal, né? Mudando alguma alíquota de imposto também, que isso é comum, né? Enfim, qualquer tipo de ação, e a gente sabe que isso aqui é de forma inesperada, que possa impactar o nosso produto, o nosso projeto, e aí muitas vezes a gente tem que correr atrás para adequar o nosso produto à nova realidade, à nova legislação, tá? E quando eu falo aqui de prefeitura, tem outros atores também. A gente pode colocar aqui governo estadual, né? Governo estadual. Temos também o governo federal, né? Então, aí, por exemplo, LGPD. Quais produtos e projetos que não foram afetados pela LGPD, né? As organizações têm que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, será que elas tinham isso mapeado? Será que elas não estão correndo atrás agora, que já está aí iminente para gerar fiscalização, para se adequar só nesse momento? Né? A LGPD a gente já vem falando há muito tempo e tem organizações aí que ainda nem se adequaram ainda. Enfim, aqui, nesse momento, você vai estar jogando ali, você vai listar, enfim, todos os seus stakeholders, né? Não, num primeiro momento, não fique muito frustrado, vamos dizer assim, se você não conseguir identificar todos, e é normal, tá? De novo, isso aqui você vai construindo conforme o tempo, você vai construindo conforme você vai aprendendo mais sobre o seu projeto, tá? Então, vou deixar aqui nesse exemplo essa organização e a gente vai prosseguir a partir disso, tá bom? Beleza. Listei os meus stakeholders. Então, o meu mapa de stakeholder aqui está pronto, né? Se eu quiser deixar só assim para já ter uma visão geral, show de bola. Eu já consigo saber quem são os meus stakeholders diretos, quem são os meus indiretos, né? O que eles podem, quem influencia mais, quem influencia menos, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai incrementar o mapa de stakeholders para chegar no Value Network Mapping. O que quer dizer isso, pessoal? Essas partes interessadas, elas trocam valores entre si. Elas se conversam, elas trocam informações, elas têm influência umas sobre as outras. E quando a gente faz isso, quando a gente mapeia isso, a gente tem que deixar evidente quais são esses valores, tá? E aqui tem alguns exemplos, aqui do lado do mapa tem alguns exemplos. Então, por exemplo, eu posso ter valores trocados entre as partes interessadas de dinheiro, de poder, exposição, admiração, atenção, confiança, serviço, né? Posso estar fornecendo um serviço para aquela parte, um produto, informação, experiência, tá? Então, isso a gente vai desenhar agora. Como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui um exemplo. Ó. Os devs e o Scrum Master. Eles têm uma relação entre si. Né? O dev, a gente coloca uma setinha aqui. Deixa eu colocar maior. Aqui. Pronto. O dev e o Scrum Master, eles têm uma relação entre si. Tá? Geralmente, que relação é essa? Ou várias relações, né? Não necessariamente tem uma só. Então, o dev, ele tem uma relação de confiança, né? Ou pelo menos deveria ter, de confiança, ficou pequenininho aqui, com o Scrum Master, né? Deixa eu aumentar aqui. Ok. Então, eles têm ele tem uma relação, uma troca de valor de confiança com o Scrum Master, né?
quando isso não existe, você já tem aí um problema, né? Você já tem aí o problema que você como Scrum Master, por exemplo, ou você é agilista, você precisa atuar. E aí, uma coisa que aparece muito, né? O pessoal fala, o meu time, os desenvolvedores, enfim, meu time não fala nas dailies, não fala nas retrospectivas, tem receio. Então, isso é uma forma de você mapear também se você, agilista, você tem a confiança do seu time ou não. Não tendo confiança, você pode tomar ações para melhorar esse tipo de cenário, né? Outra relação que a gente tem aqui é entre o Scrum Master e o PO, né? Percebam que aqui está pequenininho, mas percebam que é uma setinha, ó, que sai do Scrum Master e vai para o PO, né? Então, essa relação aqui, uma das possíveis relações, né, que o Scrum Master tem com o PO é informação. De novo, dependendo do seu contexto, né, essa é uma troca de valor. O Scrum Master, ele passa informações do andamento do projeto para o PO, tá? Do andamento do time, ou os problemas, ou os impedimentos que possam ter de negócio para o PO, né? O PO, ele também tem uma relação com os desenvolvedores, né? Eles trocam também valores. Esse valor também pode ser de confiança. Por quê? O PO ele tem a confiança que os desenvolvedores vão entregar aquilo que ele necessita, né? Aquilo que foi acordado com ele. Tá? Então, há uma relação aqui de confiança entre do PO para com os desenvolvedores. Tá? Os desenvolvedores, e aqui pode haver também relação de volta. Então, por exemplo, como os desenvolvedores têm uma confiança com o Scrum Master, né, o Scrum Master também pode trocar aqui um outro valor com os desenvolvedores, que é também de confiança. Né? Percebam que eu posso ter a mesma troca de valor dos desenvolvedores para o Scrum Master e do Scrum Master para os desenvolvedores. Eu posso ter, né? E aí, um jeito mais fácil até de você desenhar isso, né, num flip chart, enfim, de forma até no papel, na física, é colocar a setinha indo e voltando. Tá? Então, vai e volta a setinha com a mesma troca de valor aqui. Tá? Essa ferramenta aqui ela não me permite fazer isso, então eu estou construindo aqui. Mas percebam que eu poderia ter N trocas de valores entre as partes interessadas. Tá? Eu poderia ter aqui várias outras, vai e vem, e aí eu começo a mapear essa troca de valor entre as partes interessadas. Tá bom? Mais um exemplo. Por exemplo, aqui, o PO com o PM. Né? O PO com o PM, o PO pode também munir de informações, então vou colocar aqui informação, para o PM, de como está o andamento, de como que o time tem algum problema com o time, né? Se as entregas estão indo ok. Enfim, o PO tem essa troca de informação com o PM. E o PM é a mesma coisa com o PO, né? Ele tem essa troca de informação, porque o PM olha muito o mercado. Então ele tem que passar essas informações de negócio para o PO, né? Para o time. Então essa troca de informação também é uma troca de vai e vem, né? Uma troca de valor vai e vem, tá? Outra coisa, e aí mudando um pouquinho, que a gente pode ter é com os stakeholders indiretos. Então, por exemplo, o nosso CEO, tá? O CEO ele tem uma grande influência dentro, com o PM, eu vou colocar aqui com o PM, e eu já posso aproximar, que essa troca de valor pode ser, por exemplo, poder. Tá? Por quê? O CEO ele pode vir com uma decisão da cabeça dele ou de uma
perspectiva de estratégia, enfim, que ele nunca tinha alinhado com ninguém, né? E falar assim, ó, PM, agora o rumo do produto é esse, tá? Ou seja, o CEO, na forma de dono da empresa, ele está influenciando um poder muito grande de alterar a forma como o produto, como o projeto está seguindo. Tá? Então, esse é um tipo de relação, de valor trocado, que é muito importante vocês mapearem. Tá bom? Vou utilizar aqui um setor, né? Então, o RH. O RH é um setor diretamente envolvido. Por quê? Há relações do RH com todos os funcionários, né? Que relação pode ser essa? Ó, vou colocar aqui, ó, o RH tendo relações, valores trocados com mais de uma parte interessada, né? O que pode ser aqui? Por exemplo, dinheiro, né? Pagamento das pessoas. Tá? O RH dá algum problema, alguma coisa em si no pagamento do Scrum Master, no pagamento do desenvolvedor, do testador, enfim, de quem está dentro do time. Isso influencia muito. Imagina a pessoa chega num dia de trabalho e está frustrada porque tem alguns problemas com RH, né? Então, isso influencia no dia a dia das pessoas, tá bom? E aí você tem diversos tipos de influência, enfim, de poderes trocados. E a ideia é que você vá construindo esse mapa aqui de stakeholders e fazendo a relação e a troca de valores. Tá? Você pode fazer isso num determinado momento e conforme o tempo for passando, você vai aprendendo mais valores que existem, mais relações que existem entre as partes interessadas, tá? E, de novo, não esqueçam dos stakeholders indiretos, né? Por quê? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Os órgãos reguladores, tá? Os órgãos reguladores, eles podem querer informações do seu projeto, tá? Seu projeto é alguma coisa, sei lá, alguma coisa ambiental, enfim, você tem que tomar cuidado com alguma legislação, alguma regulação. O pessoal, vou dar o exemplo aqui de marketing, pode ter uma relação com esses órgãos reguladores e essa relação pode ser de informação, né? Ele está enviando informações para os órgãos reguladores, tá? Consequentemente, o pessoal de marketing também pode ter influência aqui, ó, no PM, falando, ó, tivemos aqui uma campanha de marketing, né? Então, passando informação aqui para o PM. Tivemos aqui uma campanha de marketing que deu muito sucesso ou deu muito errado, e com isso a gente vê que essas funcionalidades que foram construídas fazem ou não sentido a gente avançar em cima delas. Tá? Então, o pessoal de marketing aí, de parte estratégica, junto com o PM, pode dar essas informações e aí isso mudar o andamento do seu produto e do seu projeto. Tá bom? Enfim, podem ter N valores aqui, tá? Não vou entrar em todos, não é esse o intuito da aula, é só para dar um overview para vocês. E aí vocês montem isso e veem quais são os valores que são trocados entre um e outro, tá bom? Beleza. Listei aqui todos os meus stakeholders. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar esses stakeholders e vou colocar aqui numa matriz, que é a matriz de influência e de interesse. De novo, eu estou fazendo a gestão, tá? A gestão dessas partes interessadas, para depois a gente montar o nosso plano de comunicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui alguns desses stakeholders, tá? Vou copiar aqui e vou jogar aqui para o lado da minha matriz. Ó, estão aqui. Tá bom? Não preciso dessas linhas aqui nesse momento, né? Aqui a gente já fez lá. Eu simplesmente vou apagá-las. E aí eu tenho aqui, então, as minhas partes interessadas, né? Os meus stakeholders. Vou jogar tudo para cá.
Beleza. Que eu posso, para que serve essa matriz, pessoal? A gente vai, de forma visual, tomar algumas decisões a partir do resultado dessa matriz. Quando eu olho para os meus stakeholders, o que eu preciso verificar? Qual que é o grau de interesse desse stakeholder no meu projeto? É baixo ou é alto? Qual que é o grau de influência ou poder desse meu stakeholder dentro do projeto? Tá? Então, por exemplo, o grau de interesse de um CEO, geralmente, ele é muito alto. Né? Ele é muito alto. Por quê? Porque o CEO é o cara que paga todo mundo. Né? Sai aqui dele, da empresa dele, para pagar o salário de todo mundo. Então, ele tem interesse que o projeto dê certo. Né? Total interesse dele. E o poder de influência dele é alto também. Né? O poder de influência dele é alto. Por quê? Ele pode, de novo, chegar com alguma solicitação e isso entrar para o time de forma brusca. Então ele tem poder sobre a organização, né? Então, o CEO, ele é uma pessoa que a gente tem que gerenciar de perto, tá? A gente tem que fazer uma gestão muito próxima do CEO, tá bom? Outra pessoa, né, que tem muito interesse e muita influência é o PM. Novo, eu estou fazendo aqui como se eu fosse, né, um Scrum Master, enfim, que está ali no dia a dia do time, tá? Esse é o meu papel agora. Então, estou falando aqui, o PM, ele tem uma influência alta em cima, ele tem uma influência alta porque ele pode direcionar, né, o rumo do projeto, o rumo do produto, e ele tem um interesse alto, lógico, né? Ele é um dos principais interessados aí de que tudo dê certo, beleza? Agora, órgãos reguladores. Os órgãos reguladores, eles têm interesse em cima do seu projeto, né? Depende se ele é um cliente ou não. Mas vamos colocar que ele não é. Então ele não tem, ele tem um baixo interesse do seu projeto, do resultado do seu projeto, né? E qual que é a influência que ele tem? Também é baixa. Né? Lembra que a gente falou que ele é um stakeholder indireto? Então a influência dele é baixa. Ele pode vir a influenciar, mas assim, não é todo dia, a gente não tem que ficar se preocupando isso todo dia. Né? Uma vez ou outra a gente olha lá, toma cuidado com ele. Então, nesse momento, ó, é um stakeholder que eu preciso monitorar. Tá? Vou classifico ele aqui como monitorar. Outro exemplo, pessoal de marketing. Né? Então, o pessoal de marketing, ele tem interesse no seu projeto? Né? Qual que é o grau de interesse? O grau de interesse do marketing, ele é alto. Por quê? Porque o marketing pode justamente tomar ações com novas funcionalidades do seu produto que vão alavancar aí a receita da empresa, né? O marketing, ele faz esse papel justamente de conversar ali com o que está sendo feito, e muitas vezes, como a gente viu, de passar informações do que poderia ser feito de acordo com o mercado e, portanto, ele tem um alto interesse no projeto. Só que, qual que é a influência do marketing? Né? A influência do marketing é baixa. Por quê? Ele não é ele que vai direcionar as coisas como devem ser. Quem vai direcionar isso é o PM, é o PO, né? Dependendo do seu contexto, o PM ou o PO. Então, no caso do marketing, o interesse dele é alto e a influência dele é baixa. Nesse caso, eu preciso simplesmente manter informado. Preciso que o setor de marketing seja simplesmente informado. Tá? E aí você vai fazendo isso para todos os seus stakeholders. Você joga isso aqui nessa matriz e você verifica onde que ele se encaixa. Tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer um plano de comunicação para esses stakeholders. Então, esse plano de comunicação, como que ele funciona? Para que ele serve, na verdade? Ele vai me guiar da forma como que eu tenho que me comunicar com esses stakeholders, tá?
Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, qual que é o stakeholder? Vou colocar aqui esses exemplos, tá? O CEO, né, é um stakeholder. Outro, o PM. Outro, pessoal de marketing. E outro, os órgãos reguladores, tá? São aqui os meus stakeholders. Qual que é o nível de influência e interesse de cada um desses? Nós fizemos aqui, tá? Então, o CEO, por exemplo, eu tenho que gerenciar de perto. Mesma coisa com o PM, né? Já o marketing, eu preciso manter informado. E os órgãos reguladores, eu preciso monitorar, tá? Justamente sai o resultado dessa planilha aqui, dessa matriz aqui, sai aqui do lado. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos falar qual que é a ação que eu vou tomar para gerenciar esse meu stakeholder. Tá? Então, por exemplo, para o CEO, uma ação que a gente pode fazer é sempre enviar o status report do projeto. Tá? É uma ação que a gente pode fazer. Ou podem ter N ações, né? Ou fazer uma reunião de 15 em 15 dias, uma reunião mensal, enfim, de como a gente vai se comunicar com esse stakeholder, tá? De que meio, de que forma, qual que é o meio que a gente vai utilizar para enviar, então, esse status report? Pode ser, por exemplo, por e-mail, né? Com que frequência que a gente vai fazer isso? Ah, uma vez por sprint, por exemplo, ou uma vez por mês, uma vez por semana, tá? Aí, de novo, depende do seu contexto, depende de como você tem aí relacionamentos, como é a gestão da sua empresa, tá bom? E que tipo, né, de informação eu vou encaminhar? Então, nós vimos lá no nosso workshop modelos de informações que vocês podem encaminhar aí para os stakeholders de vocês. Então, aqui pode ser justamente um status report, né? Aqui pode ser um gráfico gerencial, pode ser um gráfico financeiro, né, da saúde financeira aí do projeto, enfim, pode ser N informações, de novo, depende do que faz sentido você enviar para ele ou não, tá bom? Mesma coisa aqui embaixo, então o PM, eu tenho que gerenciar de perto, qual é a ação que eu tenho que executar com a parte interessada do PM, que meio, como que eu vou me comunicar com ele, qual a frequência, quais as informações que eu tenho que enviar para o PM, né? Mesma coisa, o marketing. Então, por exemplo, o marketing eu posso aqui encaminhar encaminhar as features, encaminhar documento com as funcionalidades desenvolvidas, né? Desenvolvidas. De que forma que eu posso fazer isso? De novo, pode ser um e-mail, né? Qual que é a frequência? Ah, toda a release, né? Toda vez que tiver uma funcionalidade nova, eu vou informar o marketing, né? Qual é a informação que eu tenho que passar? Eu posso ter um relatório X que tem já essas informações das releases, então relatório de releases, e posso encaminhar isso para o marketing, né? Então vejam que a gente está montando aqui o nosso plano de comunicação com as partes interessadas. De novo, isso aqui pode mudar. Às vezes o CEO ele está super tranquilo, o projeto está indo bem, enfim, a gente não tem que se preocupar tanto assim, mas se o projeto tiver indo mal, se o cliente estiver ligando para o CEO, se o PM tiver tiver muita pressão em cima do PM, do PO, né? Esse tipo de comunicação, às vezes ela tem que ser numa frequência maior, tem que ser de outra forma, não só um e-mail, ela tem que ser uma reunião virtual, uma reunião presencial, uma vez por mês, uma vez por semana, de novo. Isso aqui muda conforme o projeto vai andando e muda de projeto para projeto, muda de cliente para cliente, muda de ramo de negócio para ramo de negócio, tá? E é sempre bom a gente estar revisitando isso
E isso aqui eu fiz na ferramenta do Miro, tá, pessoal? Só para dar um exemplo para construir para vocês. Mas existem diversas planilhas que vocês podem achar aí na internet, que já tem ali certinho essa estrutura, né? Já vem até alguns com a matriz. Então você consegue montar aqui a matriz, montar o plano de comunicação e deixar isso disponível para quem precisa saber do plano de comunicação. Geralmente o time é bom sempre estar sabendo que tipo de informação que vai, como que vai, quais são os dados, né? Com que frequência que isso é feito, justamente para que você, agilista, não seja pego aí de forma brusca, vamos dizer assim, e você não saber como responder o CEO, como responder o PM, ou você, PM, como responder o CEO, né? Você não ter essa informação junto com o marketing, então gera problemas aí de comunicação dentro da organização. Então essa é uma ótima forma de vocês melhorarem aí a comunicação com os stakeholders. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Deem feedback pra gente. Se você gostou, curta aí, dê um joinha, ative o sininho, que a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês. Beleza? Um abraço, até mais.